Nós estamos na jornada da cura do dinheiro. É muito importante isso. Por quê? Por que cura do dinheiro? Porque o dinheiro gera doença, gente. Gera. Quando a gente não sabe usar, o dinheiro gera doença. A primeira cura que Cristo propõe hoje aqui, o que eu falei na aula passada, na aula passada, é que nós precisamos utilizar o dinheiro não para fazer dinheiro, mas nós precisamos utilizar o dinheiro para fazer amigos. Essa é a primeira cura que nós precisamos ter em relação ao dinheiro. Antes de eu ir para a segunda, eu só quero dizer aqui, olha, Cristo no final, ele coloca aqui desse evangelho, nós estamos trabalhando o evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 13. No final, ele coloca, todos esses versículos é uma receita para a nossa libertação do dinheiro. No final ele coloca aqui, ó, Jesus, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se apegará a um ou apegará a outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando ele fala a Deus e ao dinheiro, ele coloca assim, ó, não pode servir a dois senhores, significa que o dinheiro, ele tem uma qualidade de ser senhor, assim como Deus. Se eu estou em Deus e não tenho Deus como Senhor, eu não estou em Deus. É importante que você aprenda isso. Porque tem muito cristão que experimenta Jesus, que vive sobre a ação de Cristo, que está na igreja, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Eu vou repetir aqui o versículo 13, que Jesus coloca, ninguém pode servir a dois senhores. Aí no final ele coloca a Deus, servir a Deus ou ao dinheiro. Significa que Jesus está dizendo que Deus é Senhor, mas o dinheiro também é Senhor. Antes de eu falar sobre o senhorio do dinheiro, eu quero falar sobre o senhorio de Deus. Porque eu quero colocar lá a segunda passo de cura para a gente nos libertar do dinheiro. Mas antes disso, eu preciso colocar para vocês o que o dinheiro causa de doença. O que o dinheiro pode causar de patologia, que é uma doença dentro do sistema psicológico, né? Dentro dessa área. Veja bem, antes de mais nada eu quero colocar, a pergunta é, será que nós somos católicos? Nós seguimos Jesus Cristo, mas seguindo Cristo eu tenho Cristo como Senhor? Porque, irmão, você tem condição de viver a vida inteira seguindo Cristo, mas não ter Ele como Senhor da sua vida. Isso significa que você perdeu tempo, que você perdeu sola de sapato para seguir Cristo. Nada adiantou. Sabe aquele lance, aquela passagem, quando Cristo, as pessoas batem na porta do céu, depois que passa pela porta estreita, e vê que a porta do céu está trancada, e fala, Senhor, Senhor, nós comemos e bebemos com você, eu preguei, eu curei no teu nome, e Cristo falou, eu não te conheço. É justamente, Cristo não conhece justamente as pessoas que não vivem o senhorio dele. Ou seja, que não vive 100% da palavra de Deus. É importante que você entenda isso, porque na época quando Cristo escreveu isso, hoje a palavra Senhor ela é muito perdida na sociedade. O que é Senhor? Eu chamo meu pai de Senhor. Tá, é um chamamento educado, reconhecendo que meu pai é superior a mim, reconhecendo a autoridade do meu pai sobre mim. É isso que nós entendemos hoje na nossa cultura como alguém que é Senhor. Mas na época de Jesus não era só isso. O Senhor, na época de Jesus, que existia uma escravidão, é justamente isso. Cristo ele tira essa palavra Senhor, o Kyrios, de uma cultura escravizante, escravista, que nós só entendemos de escravidão graças a Deus, a maioria de nós, pelos livros de história. Ainda bem que acabou a escravidão. Mas o que era o Senhor para o escravo? O escravo não tinha direito a nada. Ele tinha direito dentro do direito do Senhor. O escravo, quando uma pessoa era senhora da outra, significa que ele era escravo. E o escravo, ele vivia para servir esse senhor. Ou seja, todo o dia dele era envolto
de servir esse Senhor. A vida dele, ele não vivia mais a vida na liberdade. Não tinha, o escravo não tinha liberdade. A liberdade dele era a liberdade do Senhor. A palavra dele era a palavra do Senhor dele. Então, quando Cristo coloca aqui que nós precisamos ser Senhor de Deus, precisa ser Senhor nosso, para a gente ser cristão completo, significa assim, ó, aquela palavra de Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Quer ver um momento que é difícil ter, aí que tá, é aquele lance também, antes de eu falar, de Filipenses 2, tendes vós os mesmos sentimentos de Cristo. Esse é o verdadeiro escravo, aquele que tem os sentimentos do Senhor, aquele que tem o desejo de Deus, o desejo do Senhor dele, aquele que tem a vontade do Senhor dele, aquele que é coordenado, não é só coordenado inteiramente, mas aquele que tem os sentimentos do Senhor. Ou seja, eu vou ser cristão plenamente quando eu começar a ter os desejos de Cristo, os sentimentos de Cristo, a vontade de Cristo. Você vê quando a gente quando a gente larga o senhorio de Cristo, por exemplo, quando a gente está numa dor. Quando a gente está numa dor muito grande, muitas vezes a gente lembra de Cristo, mas não vive, mas não corre atrás de Cristo. Não vive a cultura de Cristo. A gente lembra para pedir ajuda. A gente reza. Quando você está com uma dor muito grande, você não tem vontade nem de rezar. Muitas vezes a gente blasfema, a gente pensa em desistir. Esse não é o sentimento de Jesus. A gente não caminha mais atrás de Cristo. A gente não vai mais para a igreja. É só você passar um domingo horrível, você não consegue ir para a missa. Porque eu não estou sentindo bem. Quer dizer, o escravo, aquele que tem Cristo como Senhor, não é o sentimento dele que está nele diante da dor que ele está sentindo. É o sentimento de Cristo. É a perseverança, a fidelidade que nós falamos. Então, ele vive. E aí, quando Cristo fala assim, orai sem cessar, ele vive todo dia, aquele que tem Cristo como Senhor, em função do Cristo. Claro, ele trabalha, ele namora, ele é casado, ele tem o dia a dia, mas no dia a dia, 3, 4 horas da tarde, naquele momento de muita tensão, de muita distração com o trabalho, assim mesmo ele tem os sentimentos de Cristo. Ele adora a Deus, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Isso tudo são sentimentos e atitudes, comportamentos daqueles que vivem sob o senhorio de Cristo. Quando a gente fala senhorio de Cristo, aquele que se arrefece na fé, aquele que são sentimentos que passam por... Veja bem, ter os sentimentos de Cristo não significa que você vai abandonar os seus sentimentos. Esse que é o desafio. Ter os sentimentos de Cristo é que você tem os sentimentos de tentação, mas o sentimento de Cristo prevalece sobre você. Ainda que você não sinta o sentimento de Cristo, você faz o prevalecer. Sabe aquela tentação de estar frio na fé e aí até para outra religião? Comungar com religião que muitas vezes não é a religião, muitas vezes é a religião que Cristo abomina aqui no Evangelho, em toda a Bíblia. Quando a gente tem a tentação de pular a cerca, ou seja, a tentação de sair do redil, de sair da igreja. Existe a tentação. Só que veja bem, os sentimentos de Cristo, o desejo de Cristo, que isso são atitudes do senhorio de Cristo, elas não é que elas são maiores. Eu vou optar pela minha livre e espontânea vontade a ter os sentimentos de Cristo, ou seja, viver a palavra de Deus. Seria muito fácil os sentimentos de Cristo chegar em nós e tirar o nosso. É impossível tirar o nosso, porque nós deixamos de ser humano. Assim, o escravo, você acha que o escravo não tem vontade de fazer o que ele quer? Tem, mas só que ele traga essa vontade dele para prevalecer a vontade do Senhor dele. Experimentar o senhorio de Cristo. Depois, no próximo, eu vou falar, então, na próxima formação, eu vou falar do senhorio do dinheiro, que é semelhante.